Foi. Produzimos. Lição 103. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, João capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo o que é algema produz algo. Vou ler de novo. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem esses mesmos recursos em nossas mãos, vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. O martelo controlado é auxiliar deste modo. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o envergamento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes comigo. Emmanuel. Vou fazer a prece. Graças a Deus, Senhor. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, agradecemos por mais esse estudo e pedimos por todos nós aqui, Senhor, presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que irão chegar, que não estão presentes ainda, e aqueles também que não poderiam vir. Que possa todas as suas vibrações de paz, de amor, serenidade, cair sobre todos nós e sobre todo o restante do grupo. Mas que essas boas vibrações também não fiquem somente entre nós. Que caiam também, essas vibrações cheguem na casa dos nossos vizinhos, na casa dos nossos parentes, na casa dos nossos amigos, em todo o planeta, Senhor. Toda a grande casa que nós residimos. E como bons pedidos, Senhor, queremos pedir também por todos aqueles que sofrem neste momento. Todos aqueles que passam por dificuldades, sejam elas morais, sejam elas psicológicas, sejam elas financeiras, sejam elas motivadas por doenças físicas e mentais, que possam também receber cada um o auxílio necessário para a sua cura. E desde já, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade e pedimos aos nossos bons amigos espirituais que estejam aqui conosco hoje, como sempre estão nos ajudando, nos incluindo e facilitando a melhor interpretação do texto. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Parece forte aí, pareceu 3 aí. Opa, brincadeira não. É materialização essa prece aí, ó. Olha, e O Jorge, qual é o Boa nome dessa noite. página? Boa noite, Elisa. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, seu Boa Roberto. noite, Afran. Boa Tudo bem, noite. Afran? Você está bem, Tudo Afran? bom? Graças a Graças a Deus. Deus. Boa Graças a Deus. noite. Boa noite a todos. Essa prece é daqueles que estão enxergando longe. Isso. É interessante uma coisa. Quando eu fui lá no primeiro dia fazer o exame da retina para no outro dia vir tirar os pontos. O cara falou: esses pontos estão te incomodando, né? Não, sinto nada, não. Ele, não, mas está tudo inflamado aí, a pálpebra, a conjuntiva, por causa desses pontos. Aí eu fui no outro dia tirar os pontos. Você sabe que eu tô com saudade, que estava incomodando, eu não sentia. Agora que eu tô sentindo que não tá. Eu tô com Que saudade dos isso. pontos. Ai, Que é ai, ai. isso? O dia inteiro eu pensei, ué, o que tá vendo no meu olho? Tá falando sério, né? Agora que eu notei que fazia, né? Tava realmente incomodando e eu não atinava para isso, né? Tiraram o seu obsessor e você ficou com saudade. É. Exatamente. Exatamente. Mais ou A menos isso. É. primeira vez em 40 anos de espiritismo, eu escuto dizer, falar em um espírita masoquista, que gosta de sofrer. Pois é, pois é. Todo mundo fugindo do sofrimento, né? É Exatamente. interessante, né? E hoje que eu foi tirado ontem, hoje que realmente passou o efeito anestésico, que eu notei que realmente estava me incomodando, né? O Jorge lê uma página muito boa aí na em casa. Qual é o nome da página, Jorge? É do livro Palavra da Vida Eterna? lição 103, deixa eu ver aqui. Produzimos. Produzimos. Essa página. Não. Só vou só um pedacinho. João, tá aqui. 15, versículo 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Bom, o Emmanuel nessa página explora isso aí. Explora justamente. Se não permanecer, né, produzir fruto, permanecer na videira, é o quê? Seguindo o Evangelho, estar junto do Evangelho, né? Aí não pode produzir realmente bons frutos. E o Emmanuel vai aí fazer uma coletânea de comentários, que vai falar, né? O preguiçoso, né? Como é que fala aí, Jorge? São uns 2 ou 3 entendeu? Só para a gente. Mas tudo bem, eu vou abrir de novo aqui, 103, 7, 103. Ele diz assim, ó, eu vou ler tudo de novo, então. Então, é tudo de novo, pronto. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar para este mundo. Sabe a arquitetura? Desse modo, produz conforme os agentes que os inspira. Os seres mais lastimáveis, que eu acredito que aí onde você queria Só um chegar, instantinho. Hein, Jorge? É aí que tem a ver com o nosso estudo do último mundo maior com o de hoje, vai. Os seres. mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz desequilíbrio. O viciado produz desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Olha a sintonia aí, olha aprenda aí o povo aí, ó. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã. Recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco e se permanecerdes comigo.
ou seja, é em mim. Então, o Emmanuel, esse último pedaço, ele fala justamente sobre isso, sobre a sintonia. E nós lemos na última aula do Mundo Maior, sobre lá o Calderaro conversando com o André Luiz, falando sobre essa questão de desencarnar, né? Quando chega aí lá para as trevas, para os abismos, ficam os grupos, que ele fala que são grupos de milhares, né? De acordo com sua sintonia, de acordo com como vibra. E que o Emmanuel fala aí também que inconscientemente, mais ou menos que ele fala, cria aquela psicosfera um com o outro e se tornam muito fortes. Isso o Calderaro falou aqui na semana retrasada, né, na última aula que nós tivemos aqui. Agora nós vamos ler justamente um grupo que vai chegar, que é um grupo que todos nós que já lemos no Mundo Maior ouvimos falar. A vibração deles era o quê? Eles eram, a palavra que eles usam aqui é cúpidos, né? Cupidez, né? Ambiciosos, din-din, né? E eles estavam lá reunidos, grupo por grupo, né? Lá nas trevas. A gente, quer dizer, nós estamos estudando isso. O Emmanuel colocou uma página que serve para encarnar e desencarnar, sabendo que nós encarnados vamos também, né, quando desencarnar, seguir o nosso grupo a quem nós sintonizamos, né? Então, esse aqui foi o make-off da última aula, para a gente começar a aulinha de hoje, tá? O Calderado fala sobre isso, vê aquelas legiões imensas de espíritos lá nas trevas, né? Como na porta das cavernas, né? E cada grupo, e se fortalecem. E com a mesma sintonia com o outro, cria aquele clima, né, pesado, forte. Tá? Então é isso aí. Hoje é no Mundo Maior. Capítulo 17, nós estamos na sua última folha, né? Ou penúltima página. Certo? Sim. Nós estamos no livro novo, nós estamos na página 194. 226 no velho. Peraí. Não, estou errado. Eu abri errado, peraí. É que tem 2 marcadores no livro. Desculpe. 226 no novo também. Desculpe, eu abri errado aqui. É que eu vou lendo as coisas, eu vou marcando. Aí eu fico com... tem 3 marcadores no livro. Página 226 no novo também. Capítulo 17 do livro do Mundo Maior. Nós estamos no primeiro parágrafo. Quer dar making off ou pode começar? Não, o make-off foi isso. Foi a folha do Emmanuel, que o Jorge releu aí. Eles falam sobre essa questão de quando desencarna, seguem os grupos que continuam juntos lá. Convibram iguais, o mesmo pensamento. Olha só o que vai falar aqui agora. Nós vamos ver esse grupo aqui, que o André Luiz vai comentar agora, no capítulo 17, finalzinho. É um grupo da pesada, tá, gente? É pesado. O próprio André Luiz, opa, eu dei uma olhadinha e peraí, não vou continuar, não. É um grupo da. Oi? Estou lendo Memória do Suicídio, sobre o capítulo 4. Acho que é o Jerônimo de Silveira, uma coisa assim mais ou menos. Quer dizer, aquele grupo de 10, né, que estavam lá na colônia, grupo de 10, eles suicidaram, são portugueses, né? São pessoas bem remuneradas. Então, esse que não queria, que ele queria, foi lá conversar lá com o chefe lá do hospital, né? E, inclusive, ele até achou que o chefe era um príncipe, sei lá, uma coisa assim. Ele chamou até de Sua Alteza. Acho que é Teófilo, se eu não me engano. É o Teófilo. Aí chamou ele, meu amigo, eu sou teu irmão, rapaz, eu já fiz um montão de besteira. Mais rapidinho. Então, você está usando seu arbítrio. A gente vai permitir, mas você será responsabilizado por sua própria culpa. Quando ele viu a Margaridinha naquela situação, aí que ele caiu, que ele quebrou. É a filha que ele mais gostava, ela tem 7 anos, e a mãe colocou ela
dizer assim, na vida. Na prostituição, né? Aí ele não voltou para o grupo, você vê. Não voltou para o grupo. O pessoal não deixou. Ele estava realmente... E isso me lembra aquela do livro Libertação, aquela senhora também que quis vir à sua casa, que acho que é alguém ligado a Pedro Neves, uma coisa assim, da família, e ela ficou perturbadíssima. O pessoal levou 4 dias para puxar ela de volta para o... Né? A filha dele é Dona Isabel, né? Se não me engano. Isabel. Viu aquele marido dela, né? Pilantra. Sim, tá. É isso? Aí desequilibrou ela, que ela não estava preparada ainda para ver isso. Achava que ele era o homem mais santo do mundo, coitado. Geralmente os homens são santos, aquele não era, né? Né, Zé Roberto? Ai. Vamos lá, gente. Foi? Fala, Zé. Eu estou pronto. Então vamos lá, Elisa. Elisa agora está cheio de cachorro em casa. Não é o daqui, não. Daqui tá, por incrível que pareça, hoje está calado daqui. Tem uns 5 lá no outro lado da rua latinos, estamos festejando alguma coisa, lá do outro lado da rua. Cara, parece que é na casa dele. Olha lá, agora só tem um. Um calou os outros lá, ó. Estão conversando. Para mim era conversa gato, cachorro. Não. Nesse instante. Tá com o barco aí. Só para mexer. Deixa de bichinho aí, vai. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e bulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios. Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Olha esse grupo aí. Um grupo da pesada mesmo, né? O Caldeirão só vai pedir o André Luiz para ver um só, e o André Luiz só traz um mínimo, mas vamos sentir o peso disso aí. Nenhum deles atinou com a nossa presença. Calderaro, muito sereno, conhecendo minha curiosidade inveterada, informou. Estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de algum deles, sondamente individual do tipo que te requeira maior atenção. Olha só o que o Caldeirão fala aí. São contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Não tem ninguém ali falando, vamos botar aqui uma cordinha aqui e tal, para manter esse grupo unido, que são, né, mesmo pensamento, cruéis, etc. Não há necessidade. São contidos pela lei que os regem. A lei de afinidade os contém ali naquele grupo. Eles não conseguiriam, é o que a gente fala, eu quero ir para nosso lar. Aí eu penso, será que nós temos, né, condições vibratórias de ir para nosso lar? E chegando lá, será que aquilo lá não ia ser monótono para nós? Né? Não estou falando nem para Júpiter, não, gente. Nem para Alvorada Nova, nada para nosso lar. Né? Então, é isso aí. Nós somos contidos por quê? Pelas leis que nos regem. A turminha lá é mais pesada que nós, acho eu, né? Eu tenho certeza. Vamos lá? Aproveitando um momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me de infortunado irmão, que impressionava pela face macilenta. Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquisição. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario. Assassinara a esposa
em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. Viu só? Quer dizer, essa turma toda é isso aí, tá? E o que é pior que o Calderaro fala que são milhares, cada grupo desses são milhares, 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 milhares. Quer dizer, e um detalhe, eles não estão nas trevas, mas não estão nas cavernas. É que o André Luiz não teve consentimento para ir com o grupo que foi para as cavernas. Né, logicamente, né, a Cipriana, né, tinha um motivo, sabia o que iria acontecer, e a necessidade do André Luiz estar fora das cavernas. Tá? Mas aí nós imaginamos, veja bem, isso tudo é nosso planeta, nosso mundo, né, digamos assim, nosso mundo. São as dimensões do nosso mundo, as N dimensões do nosso mundo. Como o nosso mundo é enorme, né? E a gente só vê o mundo físico, né? E mesmo no espiritual, a maioria de nós não tem condições de, né, ir lá e cá, ver aquilo outro. É um negócio meio. Vamos lá? Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências. Atônito, ergui os olhos para o assistente, em muda interrogação, mas, retenteando-me-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o uricida, o oxo... deu nó. Oxoricida. Oxoricida. Pronto, saiu. Oxoricida é o homem que matou a própria mulher. Nem sabia, para mim é feminicídio. Que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo-me a perplexidade, explicou. Este bando Pessoal, de... ele viu uma coisa horrível e imediatamente passou outra pior. Ele viu uma coisa horrível, depois viu uma coisa muito horrível. Muito pior, ou seja, aquilo ali foi pintinho, diferente do que ele É. viu depois. Ah, então é isso que eu fico. Olha, gente, eu peguei isso que eu estava lendo ali e imaginando, né? Sei, lógico que nós não temos nem condições de saber, ver assim, né? Mas a imaginação, nossa Senhora. Aqui tem uma Vamos palavra lá. justamente, levitando, diante da prova. Vai falar. Nós É já que lemos eu acho que eles Não. levitavam, mas levitavam baixo, né? Ele fala, ele explica na aula passada, ele explicou pra gente, o Calderaro, que eles são muito inteligentes, esse grupo aí. Aí já É. consegue, de alguma forma, se afastar do chão. Levitar Ele, baixo, mas consegue, ele falou né? aqui, ó, renteando-nos a fronte. Então estava bem na altura, assim, do rosto dele. Tá passando assim, É. 1,80, 2 metros, por aí. Não, menos. Ah, Este bando... E Calderaro, e Calderaro ainda explicou que, por exemplo, mesmo lá em nosso lar, tem muita gente que ainda não consegue levitar, né? Não consegue, vai aprender com o tempo e tal. E esse pessoal muito inteligente, né? Muito intelectualizado. Inteligente não, intelectualizado. Se fosse inteligente, não estava nessa situação. Intelectualizado, eles já conseguem, né? Porque tem muita. No Caldeirão não fala, tem muito a ver com esse lance do levitar, também com o intelectual. Não é só com o amor, não, né? Também com o intelectual. Uma coisa interessante isso, que agora que eu estou me ligando, né? Que as duas asas do anjo não é o intelectual e os sentimentos, a sabedoria, certo? Alguém quer falar? Então, vamos Mais lá. explicado do que isso aí, meu amigo. Eu estou me sentindo nesse grupo aí.
este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como eles lhes é como lhes peraí, este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O Olha, ouro, tem entre os, talvez vocês já tenham ouvido falar, vocês, né? Mas o Zé também já deve ter ouvido muito falar disso, que o Zé teve também uma empresa, né? Entre os empresários, quando você está se conversando, no almoço, tem um encontro num bar e tal, há uma mania de um chegar para o fulano, o fulano está se dando muito bem, o fulano é uma águia. Eu no início ficava olhando assim, é uma água. Quando falo que alguém é uma água, não é brincadeira não, gente, se esconde, viu? Que é isso aí. É inteligente demais, consegue visualizar muitos negócios lá na frente, e coitado dos incautos, né? Coitado dos bobos, digamos assim, né? É o que vai falar aqui, né? E infelizmente, tanto que está aí também, né? Ele fala aqui, né? Bando de espíritos miseráveis, que são miseráveis. São ricos financeiramente aqui no planeta, mas lá, infelizmente, né? Alguém quer comentar? Eu estou falando, gente, mas pode comentar, tá? Então vamos embora. o ouro que transitoriamente lhes pertencia, jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fugindo com ele a mente vigorosa e o tacanho, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora, a ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Ainda não tem assim uma noção do que estão desencarnados ainda. Nós vamos ver daqui a pouco um deles também. Eu estava em dúvida, eles ficam em dúvida. Então continuam querendo viver a vida que viviam aqui. Se você não pensar em conseguem, empresários e comerciantes, a maioria é assim, né, Fran? Eu infelizmente. lembro o pai do André Luiz, né, quando ele está lá nas cavernas, né, contra ele na lama, né, querendo pegar dinheiro e, na realidade, era lama. Os caras ainda estão fixados, né, nesse poderio aí, já estão magnetizados, tanto magnetizados que querem encontrar isso, né. Isso aí é normal, quando você desencarna, né, seu coração ali está, né? Encontrar aquilo que você sempre quis no mundo material, que é dinheiro. Vai procurar dinheiro, aí vai. Então, se perdem mesmo Vão lá. procurar uma forma de continuar monopolizando algo, né? Fala. Deixa eu só citar certa feita, Chico Xavier teve, eu acho que foi Angra dos Reis, ou Mangaratiba, uma coisa assim. Ele
a visão dele, a clarividência abriu, ele estava lá com alguém, eu não me lembro. E ele falou para essa pessoa com quem ele falou. Porque ele tinha visto grupos de índios, né, naquela região. Aí o Emmanuel disse, esse pessoal aí, tá, desde o descobrimento do Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles habitam essas paradas, habitaram essas paradas. E muitos deles não reencarnaram, continuam ainda na ambiente, com as mesmas características na ambiência. Aí eu estou só puxando só esse assunto, por quê? Foi você até que falou dos bandeirantes, foi a semana passada, ou agora, nessa semana agora, que os bandeirantes entraram nas matas pesadas em busca de riqueza, né? De ouro, né? Do ouro. Que era... Então, eles não conseguiam fundar cidades se não tivesse vamos dizer assim, a chamada ambição. E ela é perniciosa, sim, mas, vou colocar entre aspas, para o período era necessário. Mas aí a gente chega aqui a esses, eu vou usar essa palavra, esses réprobos, porque eles foram infelizes, né? Foram infelizes os que estão nessa situação. Então, eu quiser mais ou menos vou pegar o gancho do Zé aí, né? Quantos desses de mineradoras que estão para dentro do Amazonas, teve um que achou uma pedra, uma das pedras maiores aqui no Brasil, e ele encontrou aí e levou isso, ficaram sabendo tempos depois, né? Porque acho que a família, eles botaram até lá, tá lá no lugar lá, que é uma pedra que não tem valor, né? É diamante, não tem preço para aquilo. Então, isso está lá. Portanto, esse que fez isso já desencarnou, né? E tem várias outras passagens que o Chico comenta que o pessoal, obviamente, vai ter que devolver tudo, porque alguém vai pegar aquilo, de uma forma ou de outra, né? Porque ele se acha que é dele, porque tudo é da terra, vai ficar aqui. E nós, como almas, né, endividadas, a gente vai ter que acertar esse gancho aí, né? Penso eu, mais ou menos aproximado que o Zé aí comentou. A gente fica com os nossos pensamentos ligados a essa faixa, né, vibratória, e para sair dela, isso leva muito, muito tempo. Por isso que, quando o povo de cima, vamos citar a dona Matilde, acho que é a Matilde, a mãe do Gregório, se eu não me engano, quando ela percebeu, 50 anos atrás, estava começando já a dar uma melhorada, foi onde ela pediu lá ao instrutor, dá um pulinho lá, dá uma ajudada nesse povo para tirar, né, o meu filho dessa situação aí. Eu acredito que seja assim para todos nós, né? Enquanto ficamos presos e ligados a essas situações aí. Tá? É o assunto do capítulo que vem, é isso aí. Fala, já. A gente morre, mas não desencarna o pensamento. Vai embora com ele. Não desencarna o pensamento, é o que eu entendi. Eu acho que é isso. O próximo capítulo é mais ou menos isso que você comentou agora também, Jorge. A gente vai ver isso, né? Que cada um tem sua hora. Qual é a finalidade do tal do umbral, né? Que o umbral não existe como um local físico, existe como um local de consciência. É justamente a gente, digamos, esgotar esses resíduos que a nossa mente cria, mas uma hora a nossa mente, né, vai acontecer no próximo capítulo, né? A nossa mente já começa, né? Aconteceu com o Gregório. Pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, né? Ou seja, os resíduos se esgotaram. Aí sim a pessoa é resgatada. É assim que para que servem essas zonas, né? Queimar esses resíduos, podemos falar assim, resíduos mentais, que nós ficamos expelindo, mas uma hora, como o espírito, né? Como filho de Deus. Né? O propósito é a evolução,
Então, consciência, nós vamos estudar isso na próxima quarta-feira, né? Nós tivemos o quê? Consciência do sono, né? Níveis de consciência. Nós estamos começando a comentar. O índio se encaixa nesse nível de consciência aí. Aí depois a gente vai. Bom, vamos lá. Alguém mais quer comentar? Vamos embora, Elita. Acabar esse capítulo. Condoí-me. Quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou meus braços, murmurando: Que fazes? Só uma coisinha. O instrutor que já sabia daquela história do Jerônimo lá no livro O Deus da Vida Eterna, quando a Luiz queria dar supapo em todo mundo, né? É o que está falando aqui, né? De modo a esclarecer. Então, o que tu tá. Tu calma, né? Não deixou. Quando a Luiz, né, ainda não estava também com esse. E não adianta, tentar esclarecer, não adianta. Né? É aquela brincadeira que a gente sempre fala, né? Que a menina quer casar, a mãe chama, filha, você tem certeza que quer casar? Então, não, ele é lindo, é tão bom e às vezes dá no que dá, né? Nem sempre dá certo. Né? Vamos lá. A pessoa está enfeitiçada, encantada com um pensamento, vai embora. Seria Vamos, Elisa. inútil, impossível de reajustar. Num momento apenas, com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. E impulsionando-me para a frente, concluiu: Vamos. Consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Sentiu a quantidade de gente que tem ali, né? Só naquele pedaço ali, né? De espíritos, né? Desencarnados. Né? Bom, Cada hora que ele vai passando em algum lugar, ele vê uma situação que para ele é pior. E aí começa e pior. sempre inédita. Ainda tem isso, né? Para ele, né? E para nós, né? As informações vêm dele, né? É. Bom, alguém mais vai falar alguma coisa? Vamos lá para o capítulo 18. Velha afeição. Isso. Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. É só uma coisinha. Para o capítulo 17, essa primeira, esse olhar que o André Luiz está nos dando sobre esses velhinhos, né, mostrava todos carantões de aspecto lamentável, farrapados esqueléticos. Isso vai ter uma utilidade, tá? No capítulo 17. Tá? Vamos lá. Deixa para lá. No capítulo 17 a gente. Vamos procurar nos lembrar disso. Se eu me lembrar, né? Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si maliciosos, desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha:
precisamos de alguma saída. Não podemos com delonga. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Indicava, com ufania, os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas. Mas prosseguia pensativo. Todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isso aqui assombraria a qualquer. É o lance que bota em Costa atrás, fala aí, né? Que levava ao peito, né? A substância lodosa, né? É onde está o teu tesouro, né? Você falou ainda há pouco. Levava ao coração, né? O seu tesouro. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. São usuários desencarnados há muitos anos. Desceram em tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Não, está falando aí uma coisa interessante aí, né? Está falando que eles se tornaram ineptos, né? É o equilíbrio na zona mental. Porque a fascinação deles pelo metal, né? Pelo vil metal, o ouro, né? O dinheiro, a fortuna. Esse livro aqui nos fala sobre os loucos que existem aqui encarnados e estão alguns e esses desencarnados. Quando a gente vê essas coisas, igual nós falamos aqui, é uma águia e tal, para nós é uma pessoa simplesmente ambiciosa, né, que usa de certo recurso para lá. Para a espiritualidade, pelo que a gente está lendo aqui, tá, nós também estamos nesse rolo, dentro do que nós pensamos, né, fazemos, falamos, agimos, né? Para a espiritualidade são loucos, loucos. É por isso que a gente não pode usar a palavra inteligente. Porque quando a gente pega a primeira pergunta do livro dos Espíritos, pergunta que é Deus, inteligência suprema. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Né? Inteligência são os que seguem a lei de Deus. Agora, os intelectualizados, né, que criam suas próprias leis, são loucos. Nós estamos nessa, conforme, repetindo, nós também estamos nessa. Perante a espiritualidade, de acordo com... Nós também somos considerados loucos. Tá? Não estou falando que ninguém é aqui, não. Estou falando que alguns de nós pode ser, né, devido a esses detalhes. E passa desapercebido para nós. E Jesus foi bem claro quanto a isso. Eu não vim curar os sãos. Né? Os sãos não precisam de médico. E Jesus veio para quê? Não foi para um grupinho fechado. Pelo que me consta, ele veio para a humanidade. Partindo do processo, né, que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós também lemos isso no Livro dos Espíritos, né? A letra A da pergunta 563, que nós lemos agora, né? Que fala sobre isso, né? Sobre a questão da diferença do nosso trabalho para o trabalho dos espíritos superiores, né? Tem muito a ver. Alguém quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos.
Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de sugar-lhes as economias, completando-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos Olha só, sofrimentos. tem uma musiquinha que fala um pouquinho sobre isso, né? Aquela música do dinheiro na mão é vendaval, né? E que fala, quando que fala em dinheiro, né? Irmão desconhece irmão. O negócio é muito forte mesmo, tá? E isso nós vemos todo dia aí, os problemas do nosso mundo ainda atual, né? Sobre isso aí, né? Irmão desconhece irmão. Não é só parente não, viu? Parente também desconhece parente. Não fala em inventário, né, Jorge? É mole não, gente. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas em maléficas emissões de vingança e de maldição lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Só isso Assim, aqui eu não tinha visto isso aqui não, né? Olha só, quer dizer que o pensamento daqueles que foram enganados, que às vezes se encarnaram numa situação horrível e tal, a sede de vingança, olha o que que fala aí, ó. Falam que lhes impôs etérea couraça no campo das ideias, ou seja, o próprio sentimento, não é sentimento não, né? O desejo, né? A emoção, não é sentimento, o desejo, a emoção da vingança, da raiva, do ódio dos outros, ajuda, infelizmente a palavra, não sei se ajuda não, mas mantém, a palavra é, mantém essas ideias fixas, firmes. Então dificulta mais ainda para o espírito que está nessa situação, foi comentando ainda há pouco, entrar é fácil, daí é complicado. Acho que o Caldeirão já falou isso ou vai falar daqui a pouco. Entrar é fácil, daí é complicado. Os próprios inimigos ajudam a manter. Eu não tinha lido isso em lugar nenhum ainda, não. Se você já, né? Parabéns, que eu realmente, para mim, foi uma novidade quando eu li isso aqui. Alguém quer falar? É o caso dos libriões mentais, né? Porque a criatura está pensando no conceito de vingança e isso vai formando esses pensamentos e esses espíritos vão alimentando, vão adensando mais ainda seu perispírito, né? Mergulhados vamos dizer assim, ou no interesse, ou na vingança, seja lá o que for. É o que eu estou entendendo aqui, né? Ele coloca. Né? Tantos sofrimentos se difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental, ou seja, o pensamento do cara, forneceu, né? Uhum. As vítimas em maléficas emissões de vinganças e de maldição. Lhes impôs etérea couraça no campo das ideias. Mantém as ideias. é uma coisa bem assim, bem circular, né? Eu faço maldade com você, bastante maldade. Aí eu desencarno, você desencarna também, mas você continua imantada a mim por causa da raiva que você ficou de mim, o ódio que você tem de mim, porque eu te arruinei. E assim, pai. E aí ele fica preso nisso, aí depois ele volta com raiva de quem botou ele nisso, e depois o cara vai falar. Ai, isso aí é complicado isso aí. Deixa eu falar, vou até falar um besterolzinho aqui. Também isso ocorre no vaso físico também, né? A É. gente tem visto Exato. aí essas querelas que a gente tem visto aí, de briga política, né? Uhum. Essas coisas todas, que, enfim, sem entrar em detalhes, um alimentando o outro. E isso vai mantendo essa Bem assim. desgraça aí que nós estamos vivendo aí momentaneamente, né? É É. bem isso. Até se desfazer
eu vou arriscar até também um outro palpite. Enquanto esse povo, né, digamos assim, for convidado a se morar em outro lugar, né, sutilmente eu estou falando, ser convidado, para que mude o panorama. Porque senão vai se continuar na mesma mesmice. Na mesma mesmice. E não é só no Brasil, não. Isso daí Jorge, é a transição, né? Reencarnou essas turmas aí, uns amigos, uns inimigos, estão tudo junto aí, né? Então, estão tendo oportunidade, né? Fala, Zé. Não, é que a Elisa falou, né? Começa no físico, né? E depois vai pro mundo astral. Não tem jeito, cara. Eu tenho uma preocupação hoje, às vezes, meus problemas, né? A minha mente, né? E às vezes eu fico pensando, pô, cara, tem que mudar um pouco esse tom vibratório, porque quando toma a sua mente, você para de pensar ao seu redor. Tem coisas muito piores ao seu redor, né, que você tem que dar uma atenção. Você para de dar essa atenção. E se você for materializando isso, você desencarna, você não sabe quando. É o único dia que vai ser menor do que 24 horas. Você não sabe quando. Quando é ele? De repente você desencarna com aquela ideia fixa. Né, que nem o cachorro lá do... É ideia fixa. E você vai com isso no mundo astral. Onde você vai parar? Você vai parar no nosso lar? Vai parar no... Meu filho, não vai parar no lugar onde você vai ter que desgastar, como você falou, essa energia. Não tem jeito. Então, isso aí eu tenho me policiado, entendeu? Porque é muito ruim, é muito difícil de você depois tirar. É que nem uma droga. Para você sair dela, você tem um esforço muito maior. Então, se você começar a se policiar desde agora, e começar a... Peraí, não é só isso que existe, não é só o meu problema. São vários problemas, tem outros problemas, a gente tem que voltar e viver e tal. Tem problemas dos outros. Senão você vai ficar um cara amargo, né? Eu já passei por isso, um cara amargo, um cara, né, uma pessoa intransigente. E as pessoas ao seu redor vão te ver dessa forma. Você vai materializando isso, vai colocando isso ao seu redor e aí já vem. Para sair é bem pior. Né? Então é fácil. O problema é sair. Você lembra da história do Chico, né? Que queria ir rezar lá num determinado lugar, mas, Emanuel, você pode ir. Entrar lá é fácil. Né? A casa onde tinha Depois, as meninas, né? exato. Então, lá ele. A fixação Fala, senhor. mental, a fixação mental é uma coisa muito séria. Engessada, ainda é pior ainda. Porque quebrar esse gesso, quebrar essa pedra, numa fixação mental, ela só vai aumentando. É uma bola de neve que vai aumentando, aumentando, aumentando. Cada vez mais o indivíduo se torna raivoso, se torna mal, e aquilo vai impregnando de uma tal forma que se libertar daquilo foi tocado aí. Desencarna e continua a perseguição. Não tem jeito. É engessado mesmo. Engessou. Engessa mesmo e não tem mais jeito. Fixação mental é um negócio muito sério. Os médios vaidosos. Né? Exatamente. Tem uma porção de histórias, milhares de histórias. Né? Onde eles foram parar? Acho que estão esperando. Vamos lá, Elisa. Assim, atordoadas fixam. Peraí, perdi. Atordoadas fixam estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. O que é que o Calderaro vai falar agora?
Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. É o próprio ser que vai despertar. Lógico, a prece, fatores externos, né, vão ajudá-lo. Mas depende também dele, de nós. É o problema do vício aí. Qualquer vício. Né? Seja físico, seja moral. Né? Nós, alcoólatras anônimos, né? Se o teu problema é beber, nós podemos te ajudar. Se você quiser parar de beber, nós podemos te ajudar. Mas se não, o problema é seu, não é nosso, né? Nós, olha só que coisa. Qualquer um de nós é que tem que tomar a decisão, esteja onde estiver. Fatores externos ajudarão? Sim. Prece e tal, um monte de coisa vai ajudar. Mas o despertamento está ficando aqui, né? Cada um mesmo. Tá? E a gente vai vendo esses casos do livro dos espíritas. Leva a pessoa a determinado lugar. Aquela sobrinha da dona Laura foi para nosso lar, mas chegou lá preocupada. Vinha lá, né? É isso aí. Não é neta dela? Ela estava em nosso lar, mas a cabeça dela, a neta, desculpe, não estava. A mente dela, a fixação dela, não era nosso lar. Bom, vamos lá. Isso, falta 3 minutos. Vamos lá. Lamentei-os sinceramente ao que Calderar obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura como escravos de monstros mentais de formação indefinível. Olha as palavras de Calderado. Enlouqueceram na paixão de possuir. Né? Nós não vemos isso aqui no nosso, né? Entre nós encarnados, nós não vemos isso como loucura, mas é loucura. Esse livro é isso que quer nos dizer, nos mostrar. Onde será que nós estamos? Onde está o nosso tesouro? Bom, vamos lá, Eli. Vamos ler mais 2 parágrafos e parar. Disponha-me a redarguir quando um dos anciãos alçou a voz no estranho concerto, exclamando: Amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Bom, vamos parar aí hoje. Uhum. E nós estamos vendo que esse aqui, olha só, é o caso do Gregório. O Gregório um dia mostrou que estava enfadado, que fala lá dele, né? Ele mostrou enfado, ou seja, estava cansado com aquela situação. Aqui nós estamos vendo que um desses velhinhos aí, né, do ouro, do ouro lama ou lama ouro, né? Peraí, poxa, o que é que está acontecendo? Isso não é um pesadelo, né? Será que nós não estamos equivocados? Há quanto tempo nós estamos aqui? Não conseguimos nada? Está despertando. Ele por ele mesmo. Logicamente, de novo, vamos falar. Deve ter havido preces, né? Ter havido alguns fatores externos, etc. Mas o despertar está sendo desse próprio Senhor aqui. E vamos parar aí. Nesse próprio parágrafo mesmo, nós vamos voltar na próxima aula. Que dia é a próxima aula, seu Roberto? Hoje é dia 12, 27, né? Próxima aula, 27. 27 do 1. Não. Tá? 26. 26, tá, 26 do 1. Então, nós vamos retornar, se Deus quiser, no dia 26. Tá? E vamos retornar esse parágrafo mesmo. Amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Para a gente pegar o encadeamento dessa história aí. Uhum. Fico preocupado com uma coisa. Fala, Zé. Foi em 1909, entendeu?
Hein? Eu nasci em 66. Isso foi em 1939, por aí. Eu nasci em 63. Sei não, Aí. Né? sei não. Estou muito preocupado com Nossa, esses velhinhos. que preocupação. Ai, Será que ai. eu sou desse? É. Bom, hoje eu sei que eu não fui. Mas, né, Mas digamos que a gente já passou por isso. Ou não, não bom, sei. tchau. Com certeza. Com certeza já passamos por isso e outras situações também, viu? E o livro É. Libertação, nosso próximo livro, tem um determinado momento que o André Luiz fala, e esses criminosos? E o Google, não, André, não é bem assim não. Somos nós em outras épocas. O clube Temos não que aliviou ninguém, não. Somos nós. Quando a gente lê o livro Ação e Reação, vê quem é o Druso e quem é o Silas, né? Quem é o Druso e quem é o Silas. Vamos descobrir no final do livro. Depois a gente lê o livro todinho, né? Tal, o Druso, o Silas. Aí a gente vai ver, né? Eu não sei Quem se a gente... vocês já leram Hã? Aglon. Não, não li, não. Livro, do Ranieri. Eu Eu sei li do e Ranieri, tal, sei. tal. Aí Platão leva Ranieri para visitá-lo e tal. Quando chega lá, aí o cara, "Ô, você tem que ficar aqui. Como assim? Não, você era daqui, fugiu. Quer dizer, a gente já teve lugares aí e não sei não. Se a gente passar por perto, o nego joga a rede e leste, traz. Opa, vem cá, sai daqui. Traz de volta. Vem cá. Bom,